Muito bem, já estamos já conectados via Facebook. Que o Senhor os abençoe. Tivemos já a nossa primeira parte do programa, a Escola Sabatina, e agora a parte do culto. Como vocês podem ver, o título: 6 lições que podemos aprender dessa pandemia do coronavírus. Nós vamos analisar 6 breves pontos que podemos aprender deste 2020. 2020 foi um ano duro, está sendo um ano duro. Mas nós podemos aprender aprender muitas coisas com respeito nas dificuldades. Em primeiro lugar, nós estamos aprendendo a conviver ou a viver em uma nova normalidade. O mundo mudou. E mudou de forma muito rápida. E nós, alguns têm mais dificuldades de se adaptar que outros. Existem pessoas que vivem na mesma casa, no mesmo bairro, na mesma cidade, durante 30, 40, 50, 60, 80 anos. Não, ou seja, o mesmo trabalho, 30, 40 anos. Então, provavelmente essas pessoas têm mais dificuldade de se adaptar a novas realidades. As pessoas nós que estamos aqui, somos estrangeiros num país, na Europa, temos mais facilidade de adaptação, porque já hemos saído de nossa zona de conforto e estamos nos adaptando a viver em outro país. Alguns já levam mais tempo que outros, né? Mas essa pandemia nos igualou, porque todos temos que adaptar, todos temos que nos adaptar. Não importa se vivemos na nossa casa 40, 50 anos, no mesmo trabalho, ou se estamos em outro lugar. Em primeiro lugar, muito bem, em primeiro lugar, nós vamos ver que uma crise pode aparecer ou surgir do nada, ou seja, pode vir de repente, sem esperar. Antes, nessa última década, dos 2010 até 2020, nós tínhamos essa sensação que tudo ia mais ou menos bem, que estava tudo sob controle, bajo controle. A tecnologia avançando, as coisas avançando em geral, estávamos saindo de uma crise econômica, 2008, parecia ser que as coisas iam avançando, se falava já de paz e segurança. E aí então entra uma tal de cidade de Wuhan, na província de Hubei. Até a pandemia, o começo da pandemia, a maioria nunca havia ouvido falar dessa cidade. Wuhan, na província de Hubei, na China. Completamente desconhecida para o mundo. Mas ficou muito famosa, de repente. Se hizo muito famosa. Por quê? Porque foi o foco, onde começou a pandemia. E então, antes disso, o mundo falava de paz e segurança. Estava tudo indo muito bem, Então diz lá em 1 Tessalonicenses 5:3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. E foi assim, Foi assim, de fato. De repente, veio algo que ninguém no mundo podia imaginar. Salvo alguns cientistas que já estudavam
né? Infectólogos estudam essas pandemias, essas enfermidades, e sabiam uma possibilidade, uma probabilidade de ocorrer em certo ponto mais adiante. Mas com certeza isso pegou de surpresa todos. Falavam de paz e segurança. Então, em primeiro lugar, uma crise pode surgir do nada. Hoje estamos muito bem, amanhã pode ser que não, de repente. Lembram-se de 11 de setembro de 2001? Eu lembro como se fosse hoje, onde eu estava, o que eu estava fazendo naquele momento. Marcou o mundo, de repente, um atentado mudou o mundo. Desde aquele momento, desde 2001, começaram a ser introduzidos medidas fortíssimas de segurança, de seguridade, nos aeroportos, em todos os lugares. Já não se... o mundo mudou. A segurança, todos já estavam mais... E começaram então a fazer listas, né, os que tinham que viajar para os Estados Unidos, na Europa, listas das pessoas para saber um pouco o background da pessoa, saber se coloração, né, se a pessoa era considerada um perigo, tinha uma coloração vermelha para as aerolíneas de viagem, né, e assim o mundo mudou de repente. Segundo ponto. As coisas podem acontecer muito rapidamente. Então, avançando no que estamos falando, em janeiro deste ano, em enero deste ano, dia 1 de janeiro, possivelmente o público em geral nunca tinha ouvido falar desse tal de novo coronavírus. 1 de janeiro, quando começamos o ano de 2020, era completamente desconhecido. No dia 27 de fevereiro, quando o vírus chega a Estados Unidos, por exemplo, né, para dizer uma grande nação, nesse então havia somente 60 infectados. Somente 60 infectados. No caso, nesse então, o presidente disse que isso iria passar. Em primavera, isso já estaria já resolvido, né? Porque seguramente ele pensou quando veio o SARS, certo tempo atrás, e realmente quando chegou a primavera, desapareceu. Então pensou, deve ser o mesmo, né? Vai desaparecer. O fato é que hoje nós sabemos que não somente desapareceu, como está muito presente. Né? Muito presente. E veio de uma tal forma, vamos colocar aqui, essa pandemia veio de uma tal forma, com tamanha rapidez, que quando lemos algumas citações de Ellen White, nós quedamos assim, às vezes até assustados de como ela falava coisas atuais para o nosso tempo. Vamos ver aqui, por exemplo, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11. É importante ressaltar aqui que ela não está falando aqui com respeito especificamente com respeito a essa pandemia. Ela está falando sobre eventos que estavam ocorrendo no princípio do século 1900 e pouquinho nos Estados Unidos. Mas logicamente podemos aplicar também com o que acontece, porque é paralelo. Pragas e juízos já estão a cair sobre os que desprezam a graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são assombrosos. As forças do mal estão a arregimentar-se e a consolidar-se. Elas estão a robustecer-se para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Uau, isso é impressionante. Como pode ser que uma pessoa escrevendo há mais de 100 anos atrás seja tão atual? Tão atual. Impressionante. As coisas podem ocorrer muito rapidamente e podem surgir, as crises podem surgir do nada. Vamos avançar. Terceiro ponto. O que podemos aprender desta crise, desta pandemia? A liberdade de movimentos
pode ser perdida da noite para o dia. A liberdade de movimentos, la podemos perder da noite à manhã. De repente. E isso estamos vivendo. Quando entrou o primeiro lockdown aqui em março, aqui na Alemanha foi 16 de março, entrou em lockdown. Foi mais duro, não? Porque as autoridades também era desconhecido para as autoridades, então atuaram de uma maneira bem forte e realmente cortaram as liberdades de movimento, fecharam as fronteiras. Houve tamanho problema de pessoas estarem no exterior, no estrangeiro, não dá tempo de voltar e se quedaram dias e semanas em outros lugares. Turistas, missioneiros, nossos missioneiros, muitos queriam voltar e muitos não conseguiram. Alguns conseguiram pegar o último voo e voltar para os seus países, né, onde estavam residindo. Foi realmente difícil. E os que estávamos aqui, né, não podemos sair. Não podemos sair nem sequer da casa, nossas casas, salvo para coisas de emergência e de primeira, né, fazer as compras, essas coisas, né? E trabalho realmente como as pessoas que trabalham em saúde, né, e essas coisas. As liberdades de um movimento foram tiradas. E aqui nós temos aqui uma citação que diz o seguinte: quando o tempo da graça terminar, ela terminará subitamente, inesperadamente. Quando o tempo da graça terminar, será de repente. Então, essas liberdades de movimentos que nós perdemos temporariamente, né, nessa pandemia, voltarão a ocorrer, mas terá um caráter permanente, de uma forma muito mais forte, mais agressiva, e já não terá o caráter de questões de saúde, será caráter religioso, né? Afetará diretamente a nossa religião. Então, isso nos deve fazer pensar, em primeiro lugar, que se estamos cômodos agora, ou relativamente, né? Apesar de que algumas liberdades foram cortadas, temos que usar mascarillas, máscaras, distância social, são coisas que realmente ninguém gosta, nadie nos gusta. Necessitamos fazer momentaneamente. Mas o que teremos que aprender é que da noite à manhã as coisas podem mudar. E a liberdade que eu tenho hoje, amanhã pode ser que eu já não tenha mais. Isso deve ser motivo para refletirmos, pensar sobre isso. Ou seja, aproveitar o tempo que temos. Quarto ponto. Aqui existe algo realmente forte, que é o ódio étnico e social pode reaparecer rapidamente. E nós também vimos isso na pandemia. Vocês se lembram que no começo da pandemia, quando os periódicos, né, noticieiros, jornais começaram a dizer de onde estava surgindo a pandemia, da China, os jornais posteriormente começaram a denunciar uma discriminação, o racismo com respeito aos chineses e aos orientais, os asiáticos. E realmente foi algo muito forte. E aparecia às vezes nas imagens chineses, pessoas passando na rua e outros tentando atacar, né? Porque de forma por ignorância, né? Estavam atacando pessoas que não tinham nada a ver com a história. Porque em último caso não são as pessoas que têm o problema, senão que os governos que comandam o país, né? Os governos têm que tomar decisões e parece ser que agora China já está proibindo
alimentar-se de certos animais, inclusive de perro, do cachorro. Né? São vários animais que eles comem, nós ocidentais não comemos, mas eles estão agora, devido a essas coisas, estão assustados, então estão orientando mais a população. Mas a população em si, não, às vezes, é ignorante a esse respeito. Então, né, aconteceu realmente isso. E isso também nos lembra, nos hace recordar o que Jesus disse em Mateus 24:9, sobre a perseguição que o povo de Deus sofreria nos últimos tempos. Seríamos perseguidos até mesmo pelos da família, pelos próximos da família, pelos vizinhos. Então é algo que hoje, né, nós colocamos aqui, hoje são os chineses ou asiáticos, mas um dia serão aqueles que escolherem permanecer fiéis à palavra de Deus. Algo para pensar, irmãos. Algo para pensar. Então, hoje são outros. Estamos confortáveis. Mas amanhã seremos nós. Então, essa pandemia não foi enviada por Deus, logicamente. Mas devemos aprender lições espirituais desta pandemia. Porque se não aprendemos, quando entremos na próxima crise, pode ser que não suportemos. Muito bem, a quinta lição. Há coisas que os seres humanos não podem controlar. Não podemos controlar muitas coisas. E nas últimas décadas, últimas 20 décadas, nas últimas 2 décadas, 20 anos, mais fortemente na última década, nós tivemos a sensação de que o ser humano, a raça humana, era praticamente invencível. Né? Porque nós creíamos os senhores do universo, graças à tecnologia digital e o seu alcance global. Então, qualquer mistério, qualquer informação que nós quiséssemos, qualquer pergunta difícil que quiséssemos responder, o que faríamos? Vai no Google. Google. E até essa palavra, né, Felipe? Essa palavra virou um verbo em alemão. Né? Google, né? É um verbo. Né? Em inglês também. Entendeu? Em português não é um verbo. Né? Busca no Google, não virou um verbo, mas em alguns países já é um verbo. Googlear. You have to Google it. Você tem que googlear. Né? Então, ou seja, temos a sensação que temos todas as respostas do mundo, porque a tecnologia digital alcançou um aspecto global e não existe nada que esteja ao nosso alcance. Muitas pessoas tinham dúvida que o ser humano chegou à Lua, pisou na Lua, em 1969. Agora, saiu nas notícias agora que a China foi e trouxe pedaços de rocha, de rocas da Lua, para que se pudesse comprovar, e cravou também a bandeira chinesa lá. E uma bandeira enorme, grandíssima, para que se pudesse ver um pedacinho daqui da Terra. Entende? Ou seja, a tecnologia está tão avançada que nós nos achamos os senhores do universo. Mas consequências terríveis que alguns estão predizendo com respeito a essa pandemia. Olha o que estão predizendo. Após a crise sanitária, né, da pandemia, virá uma crise econômica global, que já estamos sentindo. Depois da crise econômica global, um aumento das dívidas soberanas, as dívidas que os países, os empréstimos que os países mais pobres fazem com outros. E a entrada de incumprimento de muitos países. Não vão poder pagar essas dívidas. E depois a confusão política e o colapso da cooperação global. E nós estamos vendo aqui em Europa como a Europa se está desfazendo. Brexit,
Inglaterra já se foi para um lado, Holanda quer ir para outro lado, Hungria, Polônia, agora a Itália está ameaçando. Isso já estava anunciado em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Já estava anunciado que os reinos, os últimos impérios, os últimos reinos deste mundo, teria um caráter forte, porque seria misturado de ferro, duas substâncias, ferro, seriam fortes, mas ao mesmo tempo débeis, barro, ferro no barro. Né? Então, já estava avisado. E interessante, né, que um vírus que não podemos vê-lo somente com microscópio, mas a olho nu não podemos vê-lo, ha causado tamanho mudança no mundo, a ponto de que possivelmente o nosso mundo não seja mais o mesmo que nós conhecemos. Ou seja, estamos vivendo, todos que estão aqui, ninguém viveu a Segunda Guerra Mundial. Ninguém havia nascido antes dos 45, dos anos 45 aqui. Então, esta é a maior crise que nós estamos vivendo e talvez jamais vamos viver. Só comparado à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Algo realmente que nós não podemos controlar. E o último aspecto que nós queremos ressaltar é que, se nós não podemos controlar essa crise, se este não é um tempo para aprofundarmos, né, a nossa dependência de Deus, então em que momento vamos fazer isso? Se esse não é o tempo, quando será? É a pergunta. É a pergunta que temos que fazer. Se nós não nos despertarmos da nossa letargia, como as 10 virgens que estavam dormindo, né? Se nós não nos despertarmos agora, Deus está usando, não mandando, senão usando a pandemia para nos despertar. Se não despertarmos agora, então quando? Será que vai ter que vir algo pior? Né? Para poder causar essa reação? Talvez pela primeira vez estamos podendo experimentar aquilo que está descrito no livro do Apocalipse. Não como uma profecia abstrata, mas como uma realidade que é sentida e experimentada aqui e agora. Quando lemos e estudamos o Apocalipse, e quando vivemos essa pandemia, nós nos conectamos diretamente com o que estava escrito praticamente 2000 anos atrás. Estamos vivendo a profecia. Isso é algo, em primeiro lugar, algo fabuloso, porque vemos as profecias de Deus se cumprindo, mas também algo de muita responsabilidade. Porque se nós conhecemos as profecias e vemos o cumprimento dessas profecias, então temos uma responsabilidade de poder falar aos demais sobre isso. Bom, o último ponto é: a terra não é o nosso lar. A terra não é nosso hogar. Essa terra não é o nosso lar. Nós não fomos criados para viver num mundo assim. Num mundo com máscaras, com distanciamento social, não podemos abraçar. Deus não nos criou para isso. Mas houve algo que aconteceu neste mundo que trastocou, mudou os planos de Deus. Foi introduzido o pecado. Essa pandemia é fruto do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria pandemia. Em última instância, a pandemia é fruto do pecado. É uma consequência do pecado nessa terra. Então, a nossa luta maior não é contra a pandemia, porque quando vencemos, e vamos vencer, em nome de Jesus, essa pandemia será vencida, mas virá outras. Então, a nossa luta
não deve ser, em última instância, contra as consequências, senão sobre a causa. A causa. É como temos dor de cabeça, né? E tomamos uma pastilha para um remédio para dor de cabeça. Vai passar a dor de cabeça, mas o problema não é a dor de cabeça. A dor de cabeça é um aviso, uma consequência de que algo vai mal. E devemos então tratar a origem. A origem dos problemas deste mundo é o pecado. E como se resolve o problema do pecado? Jesus Cristo. Ele é a solução para este mundo de pecado. Porque ele veio para salvar os pecadores. E vamos terminar. Existe uma citação de C.S. Lewis, um grande teólogo, filósofo britânico, viveu na época da Segunda Guerra, e diz: a dor insiste em ser ouvida. Deus segreda-nos nos nossos prazeres, fala-nos na nossa consciência, mas grita na nossa dor. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Forte, né? A dor insiste em ser ouvida. Ela é o megafone. A dor é o megafone de Deus, ou el altavoz de Deus, para despertar um mundo surdo. E antes de Deus poder despertar um mundo surdo, ele necessita despertar uma igreja surda e de reacender em nós o desejo de uma pátria melhor, a pátria celestial, como está escrito ali em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Quando ali o autor de Hebreus fala sobre os heróis da fé, os heróis pela fé, que buscam e desejam nela uma pátria superior. E terminamos com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Este é o tempo de permanecermos firmes ao lado daqueles que amam a sua vida. É o momento do povo de Deus se unir no mundo inteiro. Chegou o momento, se não fizermos até 2020, de 2020 em adiante, temos que nos unir. E como nos unimos? Em oração, em intercessão, no estudo da palavra. Por quê? Nós temos irmãos chineses, americanos, latino-americanos, europeus. Como nós podemos nos unir, sendo que somos tão diferentes? A única forma, se estamos tão afastados aqui nessa terra, a única forma é nos unir em Deus. Em Cristo Jesus somos um. Por isso que Jesus orou no capítulo João 17, para que nós possamos ser um, assim como Ele e o Pai são um. E para que nós permaneçamos firmes, todos juntos, os que amam a sua vinda. Para que nós devemos ser um? Para poder anunciar a breve volta de Jesus, que é a solução, não somente para a pandemia, senão que para todos os problemas deste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que nos proteja de todo o mal e que nos dê esta consciência, que possamos aprender quando entremos em 2021, quando olhemos para trás e possamos dizer: eu sou uma melhor pessoa, sou uma melhor pessoa em Cristo, porque aprendi das dificuldades da vida. Aprendi. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.